Primeiro, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite, sempre muito carinhoso, de Ricardo Voltolini e a equipe maravilhosa da Ideia Sustentável. Como vocês podem perceber, Antônio Joaquim, infelizmente, não pôde, mas não fiquem tristes. Ele fez questão de gravar um vídeo para falar de como está sendo a transformação cultural dentro da Duratex, como é que está levando isso em conta, a questão da sustentabilidade e qual é o papel de RH nesse contexto. Vamos ver? Solta o vídeo aí, Fábio. Olá pessoal, bom dia. Eu agradeço muito o convite que vocês fizeram para a Duratex participar desse evento. Eu agradeço ao Ricardo a gentileza e lamento realmente não poder estar aí com vocês em função dos compromissos que eu já havia assumido. Eu acho um tema extremamente oportuno esse de como o RH pode ajudar a criar uma cultura de sustentabilidade na companhia, e gostaria de rapidamente falar um pouco para vocês sobre esse processo na Duratex, porque a Luciana vai estar aí nos representando e contando essa história para vocês. Por volta de 2015 nós tiramos uma foto da Duratex com uma assessoria especializada para ver como andava a nossa cultura. E a gente descobriu uma foto que nos incomodou bastante. A gente via lá coisas boas, a gente via coisas interessantes, mas que tinham oportunidade de melhorias, e a gente viu muita coisa que a gente queria mudar. A partir de então, nós começamos um processo para transformar a cultura da Duratex, transformar a Duratex como empresa, um processo que impactou toda a companhia e que a gente está extremamente satisfeito com os resultados até agora. A gente realmente conseguiu mudar mentalidade. E o que tem isso a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver. A sustentabilidade está dentro da estratégia de mudança cultural da companhia. Até então e de muito tempo, existe sempre no mindset da maioria das pessoas aquela ideia de que sustentabilidade é aquele grande centro de custo legal, com um monte de propostas interessantes, mas que no fim do dia custa e não agrega valor aos resultados. A mudança desse mindset, a mudança dessa percepção é um processo de mudança de cultura, é um processo de aprender a ver sustentabilidade não como um centro de custos, mas sim como um grande drive de resultados que traz valor ao acionista, ajuda a empresa a eliminar custos, a eliminar desperdícios e contribui positivamente para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Na medida que a gente passou a ver isso, nós começamos a construir uma estratégia que a gente chama de Duratex 2025, que projeta a empresa onde a gente quer chegar até 25. Eu quero dizer que tudo isso não poderia ser feito sem o RH. O RH é o grande fiador desse processo, ele é o garantidor da perenidade disso. Afinal, nós não estamos falando que mudar a cultura de sustentabilidade seja um evento, seja um dia, seja, digamos assim, uma coisa estanque na companhia, uma campanha de comunicação, por exemplo. Não, é uma mudança de um processo, é uma mudança de cultura. Toma muito tempo, nós já estamos há 3 anos trabalhando nisso e ainda temos tarefas e desafios pela frente. Cabe ao RH fazer todo o papel de disseminação, de coordenar as atividades, de engajamento dos colaboradores. O papel do RH é fundamental. Eu espero que a Luciana possa realmente transmitir o quanto que a gente está feliz com os resultados desse processo, o quanto o RH tem nos ajudado nisso e quanto de êxito a gente tem para a construção disso que nós chamamos aqui do nosso jeito de ser e de fazer. Eu desejo um ótimo dia, um excelente evento para vocês. Bom, missão dada, né? Bom, eu acho que o Antônio deixou muito claro, né? Essa transformação da cultura da sustentabilidade realmente é um processo que leva tempo e que precisa de muito engajamento. Então, eu vou falar só um pouquinho como é que a gente está colocando isso na prática,
com o apoio muito estratégico de RH. Isso não aconteceria, eu não sei se todos têm uma noção da Duratex, nós temos 22 unidades industriais e florestais espalhadas do Nordeste ao Sul. Então, assim, a Luciana em pessoa ou a sua grande equipe de 12 pessoas não conseguiriam fazer isso sem necessariamente com um apoio local de RH. Então, o primeiro passo que eu gostaria de contar para vocês foi lá em 2016. Então, essa foto que o Antônio comentou de 2015, a gente chega em 2016, começa a construir a nossa estratégia de sustentabilidade, e a primeira decisão que a gente toma é: vamos fazer algumas rodas de diálogo, várias rodas de diálogo com colaboradores para falar um pouquinho sobre sustentabilidade. E era interessante porque a gente trazia temas mundiais, né? A gente está falando de crescimento populacional versus consumo, mudanças do clima, direitos humanos, cadeia de fornecimento responsável, escassez dos recursos naturais. E aí essa roda nada mais consistia o quê? As pessoas ficavam em roda, tinham várias fotos no chão, cada uma pegava uma foto e começavam a falar sobre a foto. A foto nada mais era do que alguma questão do cotidiano dela ou aquilo que ela já tinha visto na TV, por exemplo. E aí ela começava a falar sobre a foto e a gente ia fazendo os links com os grandes temas mundiais da sustentabilidade. Era extremamente interessante, porque as pessoas começavam a adquirir conhecimento e a gente trazia umas curiosidades até para dar uma animada, né? Sabe aquela questão, quantos litros precisa fazer um copo de cerveja? O povo gostava dessa informação. E aí a gente conseguia começar a passar uma visão um pouco mais sistêmica e uma visão de interdependência entre todos os seres vivos. E aí era legal, porque durante a roda a gente começava a falar, as pessoas falavam sobre suas atitudes diárias, tanto do pessoal como do profissional, fazendo os links e as reflexões de como elas impactavam positivamente ou negativamente o ambiente em que elas estavam. Então, isso foi tudo com muito apoio de RH local, e nós tivemos também mais de 100 multiplicadores que nós formamos em todas as unidades para que pudessem fazer essas rodas. E é interessante, porque uma delas eu participei, foi logo no início, em Queimados, onde a gente tem uma unidade da DECA, uma unidade de louças, no Rio de Janeiro. É uma comunidade bastante de baixa renda, né, um entorno muito de baixa renda, vulnerabilidade social e tudo mais. E a gente conversando sobre... E aí um dos colaboradores pega uma foto e fala assim: queria falar um pouco sobre essa foto. E foi assim, acho que a Nathalie, não sei se está aí, foi uma comoção, porque ele falou: queria falar sobre essa foto, porque essa foto foi na minha rua. E era uma foto de uma enchente, e a gente sempre faz o link da enchente com mudança do clima, e ele falando o dia fatídico que ele viveu naquele dia, como é que a comunidade se movimentou, e falando das atitudes das pessoas, como é que isso se dá e como é que é essa interdependência. Então, a vivência daquele colaborador trouxe muita experiência e foi uma coisa muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, nessas rodas de diálogo, durante... foi 6 meses, mais ou menos, um semestre que nós fizemos. Dos 11 mil colaboradores, nós conseguimos fazer com 6 mil colaboradores da companhia essa roda, durava em torno de 1h20, 1h30. Então, vocês imaginam que, numa unidade, né, numa fábrica, tirar pessoas 1h30, né, das suas atividades não é uma tarefa fácil, mas, com o apoio de RH, isso foi muito, muito bem sucedido. E o mais bacana era, ao final dessa roda, a gente conversava, a gente tinha uma pesquisa de reação interna, porque antes a gente perguntava: o que é sustentabilidade? 90% falava coleta seletiva. E, a 1h30 depois dessa roda de diálogo, a gente perguntava novamente: e aí, o que é sustentabilidade? E aí a visão sistêmica vinha: não, sustentabilidade é muito mais amplo do que eu imaginava, e vinha com a questão dos ganhos econômicos, ambientais e sociais. Isso nos deixa muito felizes, mas aquilo foi só um aquecimento para aquilo que estava por vir. E o que estava por vir? A Estratégia de Sustentabilidade 2025, que a gente lançou em março de 2017. Então, esse aquecimento serviu muito para deixar as pessoas um pouco mais antenadas para aquilo que estava por vir. E aí, mais do que o próprio Antônio falou, meios de comunicação, interno, como é que essa estratégia chega no dia a dia das pessoas? Como é que elas vão refletir sobre essa estratégia que está dada pela companhia? Aliás, de uma forma bastante colaborativa, a elaboração dela. E o que eu tenho a ver com essa estratégia, até para que ela tenha sucesso lá em 2025. A gente desenvolveu um jogo bastante lúdico, né? Tinha até uma certa competição, porque isso também a gente gosta de uma animação, o pessoal fica animado. E aí a gente também percorreu todas as unidades industriais e florestais, né, do Nordeste ao Sul do país, formando mais de 400 líderes, porque eram eles que iriam disseminar o jogo, né, para todos os colaboradores. E esse jogo nada mais é do que ele passava por algumas etapas. Primeiro, novamente, que era a sustentabilidade, por que a empresa precisava ter uma estratégia de sustentabilidade, por que essa estratégia era importante para cada um dos seus stakeholders, acionista, colaborador, comunidade, cliente, fornecedor e tudo mais, e aquela atividade mais importante era: o que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha função no dia a dia nesta companhia para que a gente possa atingir
só para vocês terem uma ideia, acho que já apareceram aqui algumas fotos, né? Então, essa é a atividade do link, onde eu estou, o que eu vou fazer em relação a esse tema material da minha companhia. E ele relatava no dia a dia dele o que ele podia fazer de diferente. Era interessante, porque quando as pessoas entravam na sala, né, elas achavam, vamos lá, vamos sentar em um esquema de auditório, lá ver o PowerPoint, tudo mais, e aí via um jogo, e aí o clima era muito diferente, foi uma experiência muito bacana, e era assim, por mais que fosse lúdico, falasse, mas era rasa a discussão? Não, era extremamente profunda. Era tão profunda que, logo no início, a gente imaginava, será que as pessoas realmente vão conseguir falar sobre isso, né, sobre essa profundidade, qual é o impacto dessa estratégia para cada um dos stakeholders? Gente, conseguem, com o jeitinho delas conseguem. Tem uma senhora que eu lembro também da DECA, aqui de São Paulo, tinha mais de 25, 30 anos de DECA, e ela dando um banho, uma aula, falando sobre como é que a DECA trabalhava a questão de água dentro dos processos, como é que ela viu essa movimentação ao longo dos últimos 30 anos, e ela falou, eu pego o metrô. No metrô eu vejo essa questão de sustentabilidade. E os concorrentes estão aí, estão chegando, não podemos ficar parados. Então, assim, é de uma riqueza, né? Aí você vê um gestor florestal, por exemplo, lá no meio da floresta, né, com a atividade no meio da floresta, fazendo todos os links com o nosso jeito de ser, de fazer, que é essa questão da cultura que o Antônio traz muito claramente para a gente. E aí, falando já, bom, além de fazer os links, fazendo um plano de ação, vamos mudar essa atividade, vamos fazer isso, mudando o processo à luz daquela discussão que eles tinham acabado de fazer. Então, o que a gente fala, sem o apoio extremamente importante do RH no local para que isso tudo acontecesse, isso não aconteceria. A gente já atingiu 85% dos 11 mil colaboradores né, com esse jogo lúdico, e assim, a gente aí sim contratamos um instituto independente para fazer uma pesquisa de como é que tinha sido retenção. Então, assim, os índices são maravilhosos, né, do ponto de vista de satisfação com o jogo, gostei, aprendi muito, adquiri conhecimento, mas o mais legal mesmo, o indicador melhor era o orgulho de pertencimento das pessoas a uma empresa que tem como um dos pilares a sustentabilidade. Então, isso nos motiva muito a continuar nessa trajetória, né? A cultura da sustentabilidade, vocês percebem que está num processo de transformação, ela nasce lá no DNA dos nossos acionistas, né? Lá há mais de 60 anos, que tinham um olhar muito especial para o cuidado das florestas, né? E agora, sim, todos esses colaboradores imbuídos em suas atividades, propondo projetos dentro do nosso, inclusive, programa de inovação, trazendo as melhores soluções para o melhor viver, que é o novo propósito da Duratex. Obrigada mais uma vez.